Normalmente, pessoal, quando a gente prepara o currículo para as aulas de domingo, normalmente a gente pensa, tem alguns tópicos que a gente precisa cumprir, né? Então, é uma teologia ou um livro da Bíblia, ou um assunto bíblico, ou algum personagem bíblico, ou algum tema bíblico, ou algum assunto na área de ética ou vida. Obrigado, irmão. Ética ou vida cristã. Tá? Normalmente, quando a gente está preparando o currículo, né, a gente sempre tenta enquadrar dentro dessas áreas. Assim, mas tem mais coisa que a gente pode ensinar. Por exemplo, como uma vez o irmão me perguntou, por que a gente não ensina história da igreja? Ou por que a gente não ensina homilética? Ou por que a gente não ensina hermenêutica? Né? Por quê? Porque essas são matérias mais técnicas, né? São matérias, algumas são matérias pastorais, outras são matérias mais assim relacionadas a um seminário. Como a nossa escola é uma escola bíblica dominical, né? Então a gente está dando uma ênfase naquilo que está mais ligado às escrituras, né? Mas o uso do tempo é bíblico, com certeza, né? Deus quer que a gente use bem o tempo, tá? Então, a gente tem dado um foco de forma assim mais específica nessa área aqui, ética e vida cristã. Hoje eu gostaria de estar conversando com vocês sobre vida cristã, vida pessoal com Deus. Aí tem vários nomes, né? Pode ser vida pessoal com Deus, pode ser vida devocional, intimidade com o Senhor. Tem vários nomes, que sobre a mesma coisa, tá? Então a gente queria falar mais um pouquinho sobre essa questão da vida cristã. E eu queria falar um pouquinho sobre a vida cristã, mas em relação ao meu relacionamento com Deus. O que eu pessoalmente, o que eu posso fazer, qual que é a visão que eu tenho que ter sobre o meu relacionamento com Deus. E eu dividi essa aula em dois aspectos: o que o crente deve saber e o que o crente deve fazer, tá? Eu quero dar aqui o reconhecimento de crédito. Essa matéria não fui eu que produzi, foi o pastor Denis Mock que produziu esse material aqui. Ele tem um curso que é para treinamento de pastores no interior e países pequenos, coisa e tal, e ele tem um curso que é por correspondência, mas é muito bíblico. Ele faz um materialzinho assim pequeno para ficar fácil para transportar e tudo. E essa parte de vida cristã, eu tive a oportunidade de ter contato com esse material. Essa parte de vida cristã, vida com Deus, é muito legal. Bem simples, fácil de memorizar, tem um exercíciozinho no final. Então quero dar os créditos aí ao pastor Denis, que tem sido precioso esse material que ele produziu. Então ele dividiu o assunto em duas partes: o que o crente deve saber e o que o crente deve fazer. Tudo bem? Então, primeiro, o que o crente deveria saber com relação ao relacionamento com o Deus Pai. Ele dividiu em relação a Jesus e em relação ao Espírito Santo. E é legal o crente ter esse entendimento da relação com as pessoas da Trindade. E a Trindade é esse conceito que nem sempre é fácil de entender, onde Deus é um ser apenas, em essência, que subsiste, ele existe em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, se são pessoas distintas, o nosso relacionamento com elas também
de certa forma tem uma certa distinção. É muito comum você ver, por exemplo, as crianças, elas confundem, né? Estão orando, ora para Jesus, né? Não sabe bem o que é o Espírito Santo, e essa é uma dúvida comum, normal, tá? Mas a gente precisa estar crescendo nessa direção. Em relação ao meu relacionamento com Ele, qual é o desejo de Deus? O que Ele gostaria que eu soubesse? Primeiro, Deus quer que o crente saiba que Deus deseja que nos entreguemos totalmente a Ele. Romanos 12, 1 e 2, especialmente o verso 1. Em relação à minha vida pessoal com Deus. E o meu desejo, pessoal, quando você está abrindo aí, o meu desejo, estudando esse assunto, é que a gente possa nos aproximar do Senhor. Deus não quer que a gente tenha aquela religiosidade só de ir para a igreja. Deus não quer que a gente tenha uma religiosidade de rituais, aquela religiosidade ritualística, ou seja, agora eu vou fazer aqui um negócio chamado culto, como se eu fosse antigamente na missa, agora eu vou no culto. Ah, Deus quer que eu vou lá e dê o meu dízimo, Deus quer que eu vá lá e faça uma oração, Deus quer que eu vá lá, agora eu vou ler a Bíblia. Ele não quer que a gente faça simplesmente tarefas por tarefas. Ele quer que todas essas tarefas que a gente faz possa realmente fazer com que a gente se aproxime dele. O nosso Senhor, Ele é um Deus pessoal, que Ele quer relacionamento com as suas ovelhas. Isso é importante para nós pelo seguinte: a mente do brasileiro, ela é uma mente, a cosmovisão, o jeito do brasileiro olhar a vida e o mundo é católico-romana, apesar da gente ter se convertido, né? E em termos gerais, a população ela tem essa perspectiva católico-romana da vida. E o que a gente tem que fazer? A gente precisa lutar contra isso. E faz parte dessa perspectiva católico-romana essa religiosidade de tarefas, ou essa religiosidade de rituais. Então, por exemplo, a criança nasceu, você tem que fazer um ritual com ela. Qual que é? O batismo. Senão ela vai morrer pagã, né? Então, mesmo que ela não signifique nada para ela, ou mesmo que não signifique nada para alguns pais, tem que ir lá passar por um ritual. Vai lá, joga uma água na criança e pronto. Fizemos o ritual. Ela está protegida. Que é bem essa visão animista. Eu faço alguns rituais, aí então eu me protejo de uma série de coisas ruins, né? Não é esse o desejo de Deus. E nós que somos crentes no Senhor Jesus Cristo, mas estamos inseridos nessa cultura, nós temos que reagir a isso. Por isso o meu desejo da gente estar estudando sobre vida pessoal com Deus, porque é desejo do Senhor que a gente tenha um relacionamento. E a religiosidade brasileira não é de relacionamento, de tarefas, né? É como se eu tivesse lá um cartão de ponto, né? Então domingo eu vou ali, bato meu ponto, pum, pronto. Bati, agora eu tenho direito de pedir o que eu quiser, porque eu bati meu ponto, então cumpri a minha tarefa. Não é esse o desejo do nosso Senhor. O nosso Senhor não quer que a gente tenha uma religiosidade simplesmente de tarefas ou de rituais. Deus quer que a gente entenda o que a gente está fazendo e que essas coisas nos aproximem dele, que essas coisas nos tornem mais admiradores dele, que essas coisas nos tornem cada vez mais devotos dele nesse sentido. Tudo bem? Tá, pessoal? Isso é muito importante. Então Deus deseja que nós nos entreguemos totalmente a Ele, não uma entrega apenas de partes da nossa vida. Romanos 12, verso 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, apresentar os vossos corpos, nosso corpo físico, sim, mas a gente como um todo, né? Para o Senhor. É interessante que aqui
Paulo, o autor de Romanos, está contrastando o sacrifício pagão, que era um sacrifício onde o corpo de um bicho morto era entregue. Aqui ele está comparando com o sacrifício do crente, que é um sacrifício vivo. Também o meu corpo está sendo entregue. Está fazendo uma comparação também com muitos cultos pagãos, onde havia um transe, havia uma perda de consciência nas manifestações de culto de alguns povos, de algumas religiões pagãs. Havia, por exemplo, o uso indevido do corpo através de relações sexuais. Era o culto para algumas das divindades gregas e romanas. Paulo está contrastando isso. O culto nosso para o Deus verdadeiro, primeiro, ele é um culto racional. Isso é uma questão interessante, porque a gente vive num contexto onde as igrejas querem que as pessoas não saibam o que elas estão fazendo, que talvez pelo movimentar das emoções elas saiam até do seu estado de consciência normal. Então eles vão usar as músicas, o volume do som, as palavras que são ditas, para tirar a pessoa do estado normal da consciência dela. Quando na realidade Paulo mesmo está nos instruindo, o culto ele precisa ser racional. Você está cantando por quê? E agora você está orando por quê? Você está parado ouvindo alguém e o que ele está falando? Está certo ou está errado? Você está julgando? Tem que julgar. Julga o que ele está falando para ver se está certo ou está errado. Então esse exercício ele precisa ser feito como um todo. É assim que Deus quer, que o nosso culto seja um culto integral para Ele. Tá? Deus deseja que nós nos entreguemos totalmente a Ele. Isso também é importante porque a gente vive numa sociedade pós-moderna e ela é caracterizada pela departamentalização da vida. O que significa isso? Também está ligado com essa nossa visão, essa cosmovisão do brasileiro, que é católica romana, que é o seguinte: existem locais que são sagrados e existem momentos que são sagrados. Então, por exemplo, quando você entra na igreja, aquele silêncio, né? Lógico que tem que ter silêncio, tem que ter reverência e tal, mas tem aquele medo assim, né? E outra coisa, dentro da igreja você não pode pecar. Está correto isso? Está correto, dentro da igreja não pode pecar, mas não pode pecar em lugar nenhum. Né? Dentro da igreja não pode pecar, mas não pode pecar fora também. Esse que é o ponto, né? E esse que é o erro, que às vezes não, aqui dentro a gente, né? A gente tem que ser santo, e lá fora a gente faz o que quiser, né? Larga o dedo, aí não. Isso está errado, isso é uma visão pós-moderna. Então também o pessoal tem essa questão olha, minha vida espiritual é uma coisa, minha vida financeira é outra, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso não é o desejo do Senhor e não é certo isso. Então o homem moderno, pós-moderno, ele tenta departamentalizar a vida, tá? Então eu tenho aqui o meu trabalho, eu tenho minha família, tenho meu relacionamento com a minha esposa, com a minha amante. Então assim, eu amo a minha esposa, mas não tem problema eu ter amante. E o pessoal está pensando assim, né? E aí, não, mas ao mesmo tempo que eu tenho minha esposa, eu tenho um amante, eu sou crente. Eu vou na igreja. E aí, eu sou um bom crente. Ué, mas peraí, tem como o cara ser um bom crente e ter amante? Entende? Se isso está acontecendo, está errado. Então, essa departamentalização da vida está errada. E o que o crente precisa entender? Que ele precisa ter um relacionamento integral, total com o Senhor. Esse é o desejo de Deus. A gente precisa ter isso na nossa mente. Deus não quer que a gente entregue partes da nossa vida para Ele, mas Ele quer que a gente se entregue para Ele como um todo. E aí, desde já, uma reflexão importante que a gente precisa fazer agora é o seguinte: existe na sua vida alguma área que você ainda não rendeu para o Senhor? Isso é uma questão importante. Tem alguma área da sua vida. Eu sempre conto aquela história do quartinho da bagunça. Já viu o quartinho da bagunça? Você não chega na sua casa, vem aqui conhecer meu quarto da bagunça. Você não faz isso.
Algumas casas não tem, mas algumas tem, né? O quartinho da bagunça lá, sempre com a porta fechada. Você não leva a sua visita lá. Vem aqui conhecer meu quartinho da bagunça. Nossa, está tudo revirado. Ninguém faz isso. Mas ele está lá. E só você entra. E alguns crentes, eles separam esse quartinho da bagunça. Não sei se vocês estão rindo, na casa de vocês não tem isso. Mas o que acontece? Tem gente que tem um quartinho da bagunça na vida espiritual, no caráter, na área, no relacionamento com Deus. Ou seja, tem uma parte da minha vida, essa daqui, Senhor, deixa comigo que eu administro. Eu me entrego totalmente para o Senhor, menos isso. Aí não é totalmente, né? Essa ideia do amor eterno enquanto dure, criada por aquele bandido, isso não é de Deus. Se é eterno, é eterno, né? Então, o Senhor, Ele não quer que a nossa vida seja entregue faltando um pedaço. Gosto de lembrar também daquela história do pastor que pregou a palavra de Deus, igreja lotada, igreja grande. O pastor pregando, gente, essa igreja está precisando de mudança. A gente não brilha mais, sabe por quê? Porque vocês estão tendo a sua lealdade dividida. Então vocês estão dividindo a sua lealdade, metade é para Deus e a outra parte é para qualquer outra coisa. Deus quer que a gente seja por inteiro. Quem é que, sabe, apelou à igreja, mostrou para a igreja o erro da igreja? O pessoal ficou emocionado com aquilo, que não mexeu com o povo. Falou, quem quer se entregar para o Senhor agora, mas assim, completamente. Aí o pessoal ficou assim meio de cabeça baixada, meio envergonhado. Aí daqui a pouco vem uma pessoa de muleta, na verdade numa cadeira de roda, vindo. Ele não tinha as pernas, um senhor. Ele veio chorando e falou, pastor, eu quero me entregar para o Senhor. Eu quero me entregar de verdade para o Senhor, mas eu não sou um homem por inteiro, eu não sou um homem completo. Será que Deus aceita? Aí o pastor abraçou aquele homem e falou, olha, Deus com certeza aceita homens pela metade que se entregam por inteiro, mas Ele não aceita homens inteiros que se entregam pela metade, né? E o relacionamento que Deus quer que tenha conosco é um relacionamento íntegro, total, completo. Isso é o que Deus quer da gente. Então vale a pena essa pergunta, né? Tem alguma parte da sua vida que Deus não mexe? Ou você fala, não, Senhor, pode entrar, esse aqui é o quartinho da bagunça. Aí quando Deus vai abrir, a porta está trancada. Você fala que pode, mas na realidade não pode, né? Deus deseja que nos entreguemos totalmente a Ele. 2 Coríntios 8:5. E não somente fizeram como nós esperávamos. Ele está falando aqui dos irmãos que deram uma oferta para as igrejas da Macedônia. E falando, não só eles mandaram o dinheiro, não somente fizeram como nós esperávamos, mas deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Interessante isso, né? Eles deram eles mesmos. Antes de dar a oferta, o coração estava ali, né? Esse é o desejo de Deus. E fica essa pergunta. Tem alguma parte da sua vida que você ainda não entregou? Se tem, você precisa entregar o mais rápido possível. Amém? Segundo ponto importante que o crente deve saber em relação a Deus, o Pai, nosso relacionamento com Ele. Deus nos deu um novo espírito que se inclina rumo a Deus e para longe do pecado, o qual deseja agradá-lo. Aqui, espírito com letra minúscula mesmo. Aqui não estamos falando do Espírito Santo, tá? Estamos falando desse desejo, da inclinação interior, de uma nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Agora uma natureza que tem um desejo e tem um poder real de poder agradar ao Senhor, tá?
esse novo Espírito, esse sim se inclina a Ele, para que a gente se afaste do pecado e tenha um desejo genuíno de agradar a Ele. Ezequiel fala sobre isso, é interessante, né? Uma das profecias de Ezequiel, lá no capítulo 36, aqui, olha que bonito, né? Ezequiel lá no passado está falando sobre a nova aliança, né? E está falando como é que vai ser, porque era verdade que a antiga aliança era muito mais ritualística. Era, vai lá, leva lá o cordeiro, tem que pôr a mão sobre a cabeça dele, imola o cordeiro, aí cerimonialmente você está, né, seu pecado está sendo passado para ele, está saindo de você sendo imputado naquele cordeiro com a morte dele, então o seu pecado está morrendo cerimonialmente e tal. Então realmente haviam muito mais cerimônias. Mas lá em Ezequiel ele já fala, olha, a nova aliança ela vai fazer diferença no coração de vocês. Então, dar-vos-ei coração novo, e porém dentro em vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentre vós o meu espírito, agora com letra maiúscula, tá vendo? E farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Interessante também essa ideia de, olha, eu vou dar uma disposição diferente, vou dar uma nova natureza para vocês e vou colocar o meu espírito em vocês. Você percebe? O espírito humano com o espírito de Deus, né? Essa ideia também de vocês tinham um espírito que não era bom. Vos darei um espírito novo, tirarei o coração de pedra, porei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então não é simplesmente essa ideia de saber, mas é de andar. É de novo a ideia de andar como uma demonstração dessa vida, desse jeito. Andar, guardar e observar. 3 verbos importantes aí. Andar nos meus estatutos, guardar os meus juízos e observá-los. Andar, guardar e observar. Deus deseja que a gente faça isso, isso para agradar a Ele. O Espírito, a nova natureza que Deus nos dá, isso é a lição 1 do discipulado, vocês lembram, né? Nós temos uma nova natureza que agora sim nos dá condição de poder fazer as coisas que agradam ao Senhor. Será que a gente está usando isso para agradar a Ele? O maior desperdício de salvação é quando um crente real não obedece ao Senhor. Por quê? Quando Deus nos salvou, nos deu, além dessa nova natureza, nos deu também o seu Espírito, o Espírito Santo, para que a gente possa ter um relacionamento real com Ele. E é interessante que eu gostei do autor, o desejo de Deus é de ser agradado. Esse tem que ser o nosso desejo também. Pessoal, de novo, nós não queremos cristãos aqui, bati o meu ponto, cumpri a minha tarefa, realizei o meu ritual. Senhor, que Senhor? Eu fiz as minhas tarefas. Não é esse o desejo de Deus. Seria a comparação interessante também com aquela família. O marido chega em casa, não conversa com a esposa nem com os filhos, mas ele sempre chega com a sacolinha de compra, né? Então vai lá, põe a sacolinha de compra, tira da carteira um bolo de dinheiro, põe ali no móvel, a esposa já sabe que é para as compras, para as necessidades. Ele senta lá passa na cozinha, come alguma coisa que está lá nas panelas lá, liga a televisão, senta na televisão, assiste o seu jornal, termina o seu jornal, não assistiu nada errado, não assistiu nada pecaminoso, não viu nada, nenhum filme imoral, não fez nada, foi lá assistir o jornal, desligou, foi para a cama, deitou e dormiu. No dia seguinte acordou, foi trabalhar, volta do trabalho com mais alguma coisa, um pãozinho, mais uma fruta, alguma coisa, vai lá, abre, põe o dinheiro em cima
do móvel ali para as necessidades, coisa e tal, vai lá, come alguma coisa, não deu trabalho para a esposa, não fez bagunça na casa, sentou lá, assistiu o seu jornal, terminou, desligou a televisão, foi para a cama, dormiu, no dia seguinte fez a mesma coisa. O que está errado nessa história? Cadê o relacionamento? Deus não quer isso. Essa tem sido uma das coisas que a gente tem tentado falar com as nossas filhas. Filha, olha, o domingo ou as nossas questões com Deus, a gente não faz porque a gente tem que fazer, porque é uma tarefa a ticar. Ó, fiz. Não, a gente faz porque Deus, Ele é bom conosco. Ele merece, a gente precisa ter um relacionamento com Ele. A gente precisa ser mais amigo dEle, porque Ele é muito bom para a gente. Então essa ideia de sempre incutir a questão do relacionamento. Por que nós oramos? Porque é uma tarefa que eu tenho que ticar? Não, a gente ora porque a gente precisa conversar com Ele, a gente precisa dEle. Entendeu? Essa relação de necessidade, ela é muito importante também. Entendeu? Então assim, por exemplo, esse marido que foi lá, o que mais que seria errado nessa história? Além da questão do... Oi? Além da questão mecânica, ele cumpriu as tarefas dele, né? Cumpriu ou não? Teoricamente a maioria, mas faltou algumas importantes, né? A comunicação, uma conversa, isso faz parte. Entendeu? Agora, se eu penso na religião apenas como cumprir tarefas, é o problema do fariseu, né? Faço tudo muito mais do que todo mundo. Mas não era isso que o Senhor queria da gente apenas. Não é verdade? Deus não... Essa intimidade, relacionamento, exatamente, né? E gente, eu gostaria muito que as minhas ovelhas tivessem esse relacionamento com o Senhor. Porque se a gente tiver um relacionamento de verdade com o Senhor, a gente vai obedecer de forma muito mais completa, não é verdade? E o relacionamento, o estar aqui na igreja vai ser muito mais prazeroso, fazer as coisas que Ele quer vai ser muito melhor, né? Quando você vai receber uma visita, você não dá uma arrumada assim na casa, assim? Por quê? Não é só porque você tem medo do pessoal achar que você sua casa é uma bagunça, mas não é só por isso. Por quê? Certo? Exatamente, pô, você está feliz ali que a pessoa vai na tua casa, então, né, você se prepara, você quer também que aquele ambiente seja um ambiente bom, né, legal, para a gente poder conversar. É isso que Deus quer, nosso relacionamento com Ele. Deus quer que a gente possa ter um relacionamento, além de integridade, mas entendendo que Deus nos deu as condições espirituais para a gente poder agradar a Ele. Não é só uma tarefa que Ele quer que a gente cumpra, mas tem dois aspectos importantes das tarefas. Primeiro é olhar a tarefa como uma oportunidade de me aproximar do Senhor. E segundo, Deus sempre quando nos dá uma tarefa, é porque essa tarefa ia ser bom para a gente, em primeiro lugar. Não é? Sempre quando Deus nos dá uma ordem, é porque aquilo ia ser bom para a gente. Ou quando Deus fala, não faz alguma coisa, não é simplesmente que Ele não quer, é porque aquilo não ia ser o melhor para nós. Então esse aspecto relacional ele é muito importante. Muito bom essa passagem de Ezequiel, o que Deus já fez. Essa daqui é uma promessa que já se cumpriu. Outro aspecto também que Deus quer que a gente saiba, que o crente saiba, sobre o relacionamento com Ele, com o Pai. Deus deseja que vivamos em obediência à Sua palavra. Se você quer ter intimidade com o Senhor, você precisa entender, Deus quer que a gente obedeça a Sua palavra. João 14:15. João 14:15. Esse versículo começa com uma partícula no grego, que é a partícula ian. Não é o nome de alguém, ian. É se. Há uma condição aqui, né?
Eu acho demais esse versículo, eu gosto demais dele. Sabe por quê? Porque ele nos diz que o amor, ele não é uma coisa simplesmente que eu sinto. Se eu amo de verdade, isso tem que se materializar de algumas formas, né? O que diz aí? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. João ele fala bastante isso, ó, se você é meu amigo, você vai obedecer, né? Aquele que tem os meus, isso tudo em João, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não é simplesmente aquele que fala, ó Deus, eu te amo, e canta, né? Ó Senhor, você é tudo para mim. Até num relacionamento entre homem e mulher não funcionaria esse negócio. A mulher que diz pro cara, eu te amo muito, aí sai com o outro. Aí o cara vai reclamar, mas como é que você faz isso? Não, eu saí com o outro, não tem nada a ver, mas quem eu amo é você. Essas músicas de pagode, né? Esses pagodes é isso, né? E as meninas, ai que lindo. Cara, você é muito trouxa, cara, né? A menina canta isso pro cara, olha, eu saí com ele, a gente deu lá uns beijos lá, mas quem eu amo é você. Cara, não existe isso. Não existe isso, tá? Nem na vida humana existe isso. E o Senhor Jesus Cristo reforça essa ideia. Deus deseja que vivamos em obediência. Se me amais, já que você está falando que me ama, então você tem que guardar os meus mandamentos, tem que fazer aquilo que eu falei. Você me ama? Então obedece. Isso é uma coisa importante, pessoal, porque assim é importante eu verbalizar meu amor para Deus. Você já falou isso para o Senhor de coração? Senhor, eu amo o Senhor. Isso é importante ser dito. Mas também é importante isso ser vivido, ser praticado. E qual é a declaração de amor que eu posso fazer para Deus baseado nesse versículo? Obedecer, né? E essa questão, Senhor, eu gosto de Neemias quando ele fala, Senhor, eu fiz essas coisas por tua causa. Ele tinha essa consciência, eu não estou obedecendo só porque é legal, porque todo mundo vai me achar bonito, porque é prático, porque é eficiente. Não, Senhor, eu estou fazendo o que eu estou fazendo por causa do Senhor, porque eu amo o Senhor. Quando seu marido foi lá e falou contigo, né, meio atravessado assim, tu ia dar uma nele, ia falar aquilo que estava lá na goela e você não disse. Você não vou discutir, não vou xingar, não vou fazer isso. Aí você fala, porque você é boa? Não, Senhor, eu não falei aquilo porque eu amo o Senhor, que eu sei que o Senhor não quer. Importante isso aí, né? Seu filho foi lá, fez aquele negócio de novo, parece que foi para te provocar. Aí você já levanta, agora vai rolar, a disciplina vai rolar. E calma, sem ira. Pergunta o que aconteceu. Passa o princípio, e se realmente houve erro, aí sim você vai disciplinar. Senhor, eu não estou fazendo isso porque eu sou um cara correto, eu não estou fazendo isso porque eu sou um crente maduro, eu faço isso porque eu amo o Senhor, eu quero obedecer o que tua palavra me ensina sobre criação de filho. Esse é o detalhe. Se vocês vão me amar, vocês demonstram amor, se obedece o que eu estou falando. Outro texto é Atos, capítulo 13, verso 22. Pessoal, eu estou lendo a maioria das passagens pessoal da internet, tá? Atos 13, 22. Mas eu peço o pessoal da internet sempre acompanhar na sua Bíblia em casa, tá bom? Atos 13, 22. Então você que está em casa, abra a sua Bíblia aí também, Atos 13, 22. Alguém pode ler para mim? E quando este foi retirado, Deus levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse:
achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, e executará toda a minha vontade. É interessante essa relação. Ele é segundo o meu coração, por quê? Porque ele vai fazer o que eu quero. Ele vai executar a minha vontade, ele vai realizar a minha vontade, ele fará toda a minha vontade. Por isso que era segundo o coração de Deus. Então, Deus deseja que vivamos em obediência à sua palavra. De novo, essa questão do relacionamento. Ele quer que a gente obedeça, isso tem a ver com Ele. De novo, pessoal, não vamos pensar, se eu desobedecer a Deus, então vem uma coisa ruim sobre a minha vida. Vem, com certeza, mas não é só isso. As coisas ruins vêm porque nosso relacionamento com Deus foi afetado, tá? Mas a gente não pode pensar como aquela forma mágica, né? Nossa, eu fiz isso, agora estou desprotegido, as forças do mal, as forças que existem, elas vão atuar sobre mim de uma forma negativa porque eu estou desprotegido espiritualmente. Cara, não é essa a visão espiritual da coisa. A visão espiritual é o seguinte: Senhor, eu errei contra o Senhor. É interessante que a visão que o Senhor Jesus Cristo fez ali do filho pródigo, quando ele vai falar com o pai, o que ele fala? A primeira coisa que ele fala com o pai: pequei contra o céu e contra ti. É interessante porque, primeiro, pequei contra quem em primeiro lugar? Contra Deus. Mas eu também pequei contra ti. Eu errei com o Senhor. Mas primeiro, eu errei com o Senhor. Isso fez com que primeiro eu desobedecesse a Deus e depois eu errei contigo. E aí o relacionamento foi quebrado. Por isso que o relacionamento estando quebrado, é difícil a gente conseguir algumas coisas, é difícil a gente viver com aquela alegria. Por isso que é ruim, tá? Então Deus deseja que vivamos em obediência à sua palavra. A perguntinha então que a gente precisa fazer é: como anda a sua obediência para com Deus? Você sabe o que Deus gosta, o que Deus não gosta? Você está fazendo, está obedecendo? E se você não está, você está pedindo ajuda? Outra coisa importante então que o crente deve saber em relação ao nosso relacionamento com Deus, que os pensamentos e caminhos de Deus são superiores aos dos homens, que os desejos de Deus, os projetos de Deus, os sonhos de Deus para nós são maiores do que os nossos próprios ou das outras pessoas sobre nós, tá? Isaías capítulo 55. A gente já estudou esse capítulo de Isaías aqui à noite. Será que vai sair DVD desse também? O pessoal tá saindo os DVDs aí das mensagens. Gente, mas tá ficando lindo, cara. A Alessandra tá arrebentando, tá ficando um negocinho de Hollywood mesmo. O negócio tá ficando chique demais. E já até falei, vou pro Rio de Janeiro, vou levar uns comigo lá para dar uma distribuída, assim vai ser bênção. Não porque a gente está pregando, mas porque a palavra de Deus é maravilhosa, né, pessoal? Isaías 55, verso 8 e 9. Alguém pode ler, por favor? Muito legal, porque ele está falando no verso 6 e no verso 7, ó, busca ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu mau caminho, deixe o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele.
e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. E aí ele fala, e Ele tem projetos, Ele tem sonhos, Ele tem desejos, que são muito melhores do que os seus próprios sonhos, seus próprios projetos, seus próprios desejos. E eu gosto também dessa parte que diz assim, ó, volte-se, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Isso é muito legal, cara, porque assim, Deus, Ele vai ter compaixão daquele que se aproxima dele. Não tem algum momento que Deus fala assim, não, cara, não vou te perdoar, você é vacilão, você deu mole. Deus se compadece do pecador. Então, quando a gente pensa, olha, Deus tem propósitos, tem sonhos, tem caminhos que são muito maiores do que os nossos, por que então não buscar saber quais são esses sonhos, esses caminhos, esses propósitos? Por que não? Eu gosto sempre de citar isso. Eu tinha meus projetos quando eu estava lá no Rio de Janeiro. Estava ganhando bem, trabalhava lá na prefeitura, uma função gratificada, tranquilo, né? Tinha ali uma função que o pessoal respeitava, era diretor dessa área de informática. Tinha meus projetos para estudar, agora eu vou fazer meu mestrado, vou dar aula, vou abrir uma empresa, vou fazer isso e aquilo outro, vou ganhar dinheiro. E assim, eu quero estudar, vou para um seminário para poder ser um bom professor de EBD, eu quero estar de alguma forma ajudando a minha igreja. Então o ensino era um sonho pecaminoso. Eu não estava pensando, vou ganhar dinheiro e vou sair da igreja. Não, eu quero ganhar dinheiro para poder ajudar mais em missões. Mas esses não eram os projetos de Deus para mim. E hoje eu posso contemplar, os projetos de Deus são muito melhores. Me trazem muito mais alegria e prazer. Estar aqui com os irmãos é muito melhor do que dar uma aula de informática. Me traz muito mais alegria. Parece um negócio meio esquisito, né? Poxa, o pastor gosta de ficar lá resolvendo problema, conversando com as pessoas, ouvindo a dificuldade delas. Cara, não é que a gente gosta por ser masoquista, mas a gente se sente útil no projeto de Deus. Isso é legal. Entendeu? Então, quando ele está falando aqui, olha, o que eu preciso saber é que Deus tem sonhos e projetos para mim. E que são muito melhores do que os meus para mim. Aí de novo, importante isso, pessoal. Você tem sonhos para você mesmo. Quanto desses sonhos são os sonhos de Deus para você? Como é que você sabe se são ou não? Cuidado, pessoal, porque às vezes a gente se consome para realizar os nossos próprios sonhos. E Deus, Ele está querendo que a gente realize outros que vão ser melhores. E ao invés de nos consumir, eles vão nos edificar, é diferente. Uma vez o professor Carlos Oswaldo estava falando sobre a situação lá de Jonas, né? Tem a história de Jonas que Deus falou para ele ir para Nínive e ele quis ir para Tarsis. Ao contrário. Com certeza aquele navio que ele pegou, ele teve que pagar, né? Gastou uma grana, porque era o porto mais longe que existia. Era o de Tarsis. Então, imagina a passagem de navio mais cara que tinha, era que ele teve que pagar. Fico imaginando se ele não consumiu algumas das suas próprias economias ali, para poder pegar essa viagem. E não deu certo a viagem, como nós sabemos da história, e o grande peixe vai e leva ele mais para perto de Nínive, de graça, né? Então às vezes você vai, gasta seu dinheiro, gasta sua energia para um projeto que Deus não está nele, pelo contrário, Deus está contra aquele projeto. E aqueles outros projetos Deus vai e quer abençoar você e quer, né? Fora o sofrimento que a gente passa. E o sofrimento, exatamente, né? Exatamente. Então, pessoal, nesse ponto aqui da aula, eu queria fazer uma pergunta importante. Se tem algum sonho que você lá no fundo sabe que aquele sonho não é de Deus, algum projeto, se você não está disposto a abrir mão desse sonho. Ou talvez seja um momento aqui da aula, um momento da sua vida
que você precisa fazer uma pergunta honesta para o Senhor. Senhor, quais são os seus projetos para mim? Quais são os sonhos do Senhor para mim? E desses sonhos que eu tenho, esses desejos que eu tenho, o que eu estou fazendo errado? O que eu não estou fazendo certo? Ou que sonho está equivocado? Eu estou pensando em coisas. Eu penso, por exemplo, todo pai aqui, quem já é pai, tem aquele sonho de poder ver seu filho bem criado, né? Uma profissão respeitada. Todo mundo tem, de ver o seu filho bem. Só que como que você está realizando isso? Às vezes tem pais que têm esse sonho, mas com tanta força que eles até idolatram o filho. Opa, passou do ponto, você não está. O filho é que manda, ele coloca decisões para o filho tomar quando ele não está preparado para tomar aquelas decisões. Você que tem que tomar. Ontem a gente teve que tomar uma decisão pelas nossas filhas muito difícil para elas. A decisão de desligar a televisão. Você não vai ver esse desenho. Foi difícil. Elas choraram, mas era o melhor para elas. E eu não ia colocar sobre elas: você quer assistir mais um desenho? Não, filho, agora acabou. Vocês já assistiram bastante televisão. Desliga, nós não vamos assistir mais outro. Aí chora, né, Cris? Ai, que negócio. Ah, papai, mas eu quero ver só mais um. Não, filha, vocês já viram muito. Tá bom. A gente não quer que vocês sejam essas que vivem na frente da televisão. Mas se desapegar daquele projeto, se desapegar daquele momento, foi muito difícil, foi doloroso. E as lágrimas corriam. Gente, tu acredita que adulto às vezes faz a mesma coisa? Não com desenho animado, obviamente, mas com outras coisas. Ou às vezes pelos nossos filhos, ou pela nossa esposa, ou pelo nosso marido. A gente coloca sonhos errados, ou faz coisas erradas. Gente, Deus tem pensamentos e caminhos muito superiores aos nossos ou que alguém possa fazer por nós. Isso é importante que o crente saiba. Outra questão importante também, que Deus quer que o crente saiba. Antes disso, vamos ler esse texto de Levítico também, 18. Muito importante esse texto. Levítico 18. Pessoal, Levítico é um livro histórico, poético, profético. O pessoal aí do discipulado estudou semana, vai fazer prova. Histórico, poético, profético. Deixa eu ver alguém do meu grupo aqui. Tô brincando, gente, não faz isso não. O pessoal fica assim, eu já vejo as cabeças indo para trás da outra. Tá certo, é um livro histórico, tá, pessoal? É um livro histórico. Ele é histórico propriamente dito ou é do Pentateuco? Pentateuco, tá correto, tá? Levítico, capítulo 18, do 1 ao 5. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus. Não farei segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Farei segundo os meus juízos, e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos, os meus juízos guardareis, cumprindo os quais o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Percebe quantas vezes aparece eu sou o Senhor? Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Todo versículo quase, né? Olha, eu sou o Senhor. Não faz aquilo que vocês estavam acostumados a fazer, ou que lá o pessoal lá em Canaã faz. Esses projetos não são bons. Faz o que eu estou falando que vai dar certo. E eu estou falando porque eu sou Deus, eu sei o que é melhor. E ele relembrando o povo: eu sou o Senhor, eu sou o vosso Deus, eu sou o Senhor vosso Deus. Aparece quase em cada versículo isso. Outro desejo do Senhor que Ele quer que nós saibamos para o nosso relacionamento com Ele
é que Deus está operando em nós, a fim de realizar sua vontade e sua obra prática de santificação. Ou seja, Deus não está operando através da gente apenas, mas Deus está trabalhando na gente. Eu acho legal aquela figura do cara trabalhando num bloco de pedra desse tamanho, e o cara ele vai quebrando. Vocês já viram esse processo? O cara com um bloco de pedra, o cara vai esculpindo ali, né? Daqui a pouco tem uma estátua lá. Tem algumas pessoas que falam sobre acho que era Michelangelo, né? Que era mestre nessa trabalho de fazer estátuas, esculturas, né? Dizem que ele era um cara tão genial, que ele era tão gênio nisso, que ele olhava para a pedra e ele conseguia olhar a estátua dentro da pedra. Interessante isso, né? Que ele, ao olhar para a pedra, ele conseguia já imaginar: ó, tem uma estátua aqui dentro, eu vou tirar ela de dentro dessa pedra. Eu fico imaginando Deus conosco isso, né? Esse processo que Deus está fazendo de lapidar a gente, de modelar a gente, para a gente ser mais parecido com quem? Com o Senhor Jesus, exatamente. Ou seja, Ele já tem esse projeto para nós, mas a gente tem que passar por esse processo de lapidação. Interessante esse texto de Filipenses capítulo 2. Esse processo de lapidação, ele é chamado de santificação. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Filipenses capítulo 2. Filipenses é aquela carta de encorajamento, né? Que Paulo escreve, né? E ele já falou isso: olha, eu sei que Deus vai completar o que ele começou. Se você abrir lá, verso 1, capítulo 1, verso 6, você vê essa ideia de que, olha, Deus ele está operando, Deus vai conseguir. Nem que seja quando a gente morrer e completa a obra, mas Deus ele está nesse processo. Olha o que diz lá capítulo 1, verso 6. Alguém lê? Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ó, ele começou esse processo de lapidação e ele vai completar até aquele dia ele completa. Então Deus ele está operando em nós. Aí no capítulo 2, verso 12 e verso 13, ele continua explicando sobre esse processo que Deus está fazendo. Alguém pode ler? Assim, pois, amados irmãos, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua vontade. Esse texto me dá muita esperança, porque ele diz que não é só Deus que me dá força para fazer alguma coisa, mas Ele também me dá o quê? Querer. Exatamente. Então é legal, porque assim, tem momentos que talvez a gente não quer fazer aquilo que sabe que Deus quer. A gente pode orar: Senhor, muda meu coração para eu querer fazer esse negócio aqui. Porque assim, eu não quero fazer só porque o Senhor está mandando, eu quero fazer para agradar mesmo o Senhor, mas eu não estou com muita vontade. Senhor, muda o meu querer. Aí você fica esperando? Não, aí tu vai fazer. E no processo Deus vai modificando a gente. Mas é legal isso, que Deus ele opera em nós tanto o querer como o fazer, o realizar. Mas é interessante isso, que Deus ele está fazendo isso, é esse processo de santificação. Eu às vezes eu sei que tem alguma coisa que é certa, que eu não estou muito afim de fazer,
mas é o certo, eu vou fazer. E eu peço, Senhor, me ajuda. Senhor, muda o meu coração para eu querer fazer isso. E vai fazer, né? Existe às vezes alguma atividade, alguma coisa que você fica meio assim, né? Poxa, nossa, vai ser difícil esse negócio. Mas vamos lá, vamos fazer. E cara, às vezes no processo é tão legal fazer, né? Às vezes algumas visitas são difíceis, cara. Algumas conversas são difíceis. Aí você, Senhor, modifica o meu coração, Senhor. E aí no que você vai fazendo depois você vê, nossa, como foi bom, ainda bem que eu obedeci. Senhor, obrigado. Isso é legal, nós temos um Deus que tem um poder sobrenatural que é mudar o coração das pessoas, né? Eu falo muito isso com algumas esposas, né? Ah, eu tenho um marido, pastor, o meu marido é um pecador. Tadinho, descobri isso agora, né? Meu marido, ele está errando nisso aqui. E a irmã já conversou, já conversei, mas ele não quer me ouvir. Então, ó, vamos orar, porque nós temos um Deus. Lá no livro de Provérbios diz que o coração do rei está na mão do Senhor. E Deus, segundo o seu querer, inclina o coração do rei. Se Deus inclina o coração do rei, Ele pode fazer isso no coração do seu marido também, ou da sua esposa, ou do seu filho, da sua filha, ou do seu pai. A gente vai orando, porque Deus ele pode alterar não só o realizar, mas também o querer, também, né? Deus deseja que a gente saiba disso. Deus está operando em nós. Agora, muitas vezes eu penso, Deus pode mudar o coração, então Ele tem que mudar o coração de A, B e C. Não, às vezes a minha oração, Senhor, muda o meu coração. Meu coração precisa de modificações. Outro texto também é 1 Tessalonicenses capítulo 5. Verso 23 e 24. Alguém pode ler? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23 e 24. O próprio Deus de paz completamente o vosso espírito e alma, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel a todos chama, e Ele também o fará. Legal isso, né? Deus é fiel para chamar, mas também é fiel para realizar isso. Essa ideia aqui, o vosso espírito, alma e corpo. Aí aquela pergunta, qual é a diferença entre a alma e o espírito, né? Esse, por exemplo, é um dos essa é uma discussão que a gente teve lá na aula, né? Na verdade aqui o que ele está querendo dizer, que o homem por inteiro, né? Alma, corpo e espírito é uma demonstração do homem por inteiro. E o homem por inteiro seja conservado íntegro, todas as suas partes íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Acho legal essa ideia de Paulo para o crente estar alerta que Deus ele está operando em nós, mas para ele também estar alerta para quando o Senhor voltar não pegar ele fazendo coisa errada. Quando vier buscar a sua igreja, o que você estava fazendo lá, rapaz? Na hora que eu chamei a igreja para subir, eu vi o que você estava fazendo, cara. Tu não estava me esperando, não. Então, nossa responsabilidade é que Deus está operando em nós a fim de realizar a vontade dEle de uma forma prática, que é o processo de santificação. Pois não, irmão? Eu só compartilhar uma coisa. Sim. Eu há um ano e meio, mais ou menos, venho falando, né? Falta pouco tempo para mim me aposentar. Ô, glória. E aí já se passaram 8 meses, né? E eu sempre nessa busca, eu já estou semeando meu canteiro, porque quando eu aposentar, sabe, vai ser difícil, porque não vou poder trabalhar, porque o dinheiro é pouco, né? E chego num hotel, eu procurei a gerente, ela estava no cantinho fumando, braço, escondida aí. Ela falou,
Não, é que eu estou fumando aqui. Eu falei, você fuma? Tenho tanta ansiedade. Aí eu estava lá no hotel, eu falei, vem cá um pouquinho. Aí ele veio ela lá dentro. Porque Deus, ele empurra a gente, né? Para chegar onde ele quer. Eu peguei a Bíblia com Mateus 6, de 25 a 33 e li para ela. Aí a ficha caiu na minha cabeça. Eu falei, pô, por que eu estou preocupado? E tudo aquilo que eu estou buscando não está dando certo. Sabe? Procurando uma representação, alguma coisa assim, a coisa não está funcionando. Eu falei, acho que é o tempo de eu sentar para esperar, né? Porque é o momento de esperar. Eu falei, mas qual é que? Através de um cigarro, falando com ela, né? Falei, pô, sabe, não precisa estar ansiosa. Eu falando para ela, eu mesmo, né? Caindo. Ela estava ansiosa, buscava no cigarro. Você estava ansioso, buscava no trabalho, né? É interessante, né? E aí Deus, através da palavra dele, fez o irmão perceber isso. Mateus capítulo 6, né? Do 25 ao 33. Que benção, irmão, que bom. Realmente a gente precisa ter essa reflexão. De novo, o relacionamento com Deus nos ajuda a pensar nessas coisas. Pensar no relacionamento com Deus é entender que Deus, ele quer fazer essa obra, ele quer terminar essa obra que ele começou. Que dia que ele começou? Isso é uma pergunta muito cheia de pegadinha, né? Quando que começou? Aí, na minha conversão. Bom, com certeza na conversão foi alguma coisa importante ali, que a gente passou a nascer de novo. Mas se pensar nas visitas que eu já recebi antes mesmo de ser crente, nas conversas com crentes, estava conversando com o irmão, né? Uma vizinha lá que era de uma igreja batista, que dava um bom testemunho. Pô, já não era Deus trabalhando na nossa vida, né? E pensar que aí quando a gente crê, a gente aceita o Senhor Jesus como nosso Salvador, aí essa obra ela se inaugura de uma forma oficial, né? E agora Deus vai completar isso. Pessoal, vamos curtir esse processo, né? Vamos aprender, como Maria, né? Sentava lá aos pés do Senhor e bebia aquele ensinamento. Essa ideia, pô, eu vou vir na igreja porque eu tenho que ir lá bater meu ponto, senão o pastor vai reclamar comigo que eu não vim. Cara, não é assim. Não é assim, né? Não é assim, né? Não é assim que Deus quer que a gente tenha o nosso relacionamento com Ele. Você está no processo de santificação? Você está engajado nesse processo? Você está deixando o Senhor operar em você? Ou quando Deus vai dar aquela... botou ali no lugar que precisa, vai arrancar aquela lasca que está te atrapalhando, aí você vai segura, não bate não vai doer. Você faz assim com Deus, né? Deus lembra, a gente é aquela, dentro da pedra está a estátua, que somos nós, né? Deus está, aí vai ter uma que vai doer, cara. Você sabe que vai doer. Aí você na hora, mas vai ser bom, porque você vai ficar mais parecido com Jesus. Mas na hora que ele larga assim para dar, vai arrancar aquela lasca que está te atrapalhando. Não, vai doer, não bate não dá não. Não faça isso. Eu lembro da Cris falando do médico lá que estava fazendo uma punção no ouvido dela, né? A Cris, ela foi nadar lá no Rio Amazonas lá com o pai dela, que o meu sogro é amazonense. Não, foi no Rio Negro, no Rio, naquele rio lá, perto de Manaus. Qual que é o nome do rio lá? É o Rio Negro, né? É o Rio Negro. Aí entrou lá uma bactéria lá, um alien lá no ouvido dela. E aí precisava fazer uma punção. Mas ia doer, né? Estava grave, poderia provocar uma abscesso, poderia provocar o rompimento também do tímpano. Já tinha rompido o tímpano, então estava se crescendo dentro dela, estava até deformando essa parte aqui, então precisava tirar aquele pus, que havia bastante. Como que você tira o pus? Você vai com um bisturizinho, né? Cara, e para fazer isso? Aí quando ele ia fazer, a Cris segurou o braço. Aí o que o médico falou? Hoje em dia,
Não segura a mão do tio. Cara, eu penso muito em Deus com a gente isso, né? Deus vai tirar aquilo que está atrapalhando, aquele pus e tal, a gente segura. Ó, filho, não segura a mão do papai, que papai quer seu bem. Papai sabe o que está fazendo. Deixa o papai tirar esse troço que está te atrapalhando. Então a pergunta é, né? Você está deixando Deus realizar a vontade dele na obra de santificação da sua vida? Deus deseja que você deixe, tá? E para acabar por hoje, com certeza a gente continua isso na outra semana. Outra vontade de Deus para nós, nosso relacionamento com o Pai, Deus deseja que o glorifiquemos com nossa vida, que perseveremos nos seus alvos e cumpramos seus propósitos. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. (14 a 16). Deus deseja que o glorifiquemos com nossa vida. Alguém pode ler, por favor, bem alto? Nosso amigo, não se pode esconder das cidades sobre o mundo. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo do alqueire, mas no velador, que é assim que ilumina a todos que estão aqui. Assim que resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem a nossa vida. Interessante, ó, você é a luz. A luz serve para trazer iluminação no ambiente. Ninguém que quer produzir iluminação no ambiente acende uma candeia e coloca embaixo da cama ou no alqueire ali, não, naquela parte de palha, mas coloca onde? Num parapeitozinho que tinha nas casas chamado de velador. O que é o velador? É o lugar onde se coloca a vela, né? Você coloca ali em cima. Isso até hoje a gente faz isso, né? O Daniel está lá construindo a casa dele. Tu colocou alguma lâmpada assim na parte de baixo, assim? Não fez isso, cara. Nenhum cômodo, cara. Lógico que não, cara. A gente põe em cima, né? Embaixo a gente pode até pôr interruptor, né? Ele ficou assim, nossa, eu tô errando em alguma coisa. Ué, tá certo, você fez correto, ou seja, você coloca a lâmpada na parte de cima, você não coloca embaixo. Agora, o que isso tem a ver com a vida cristã, o glorificar a Deus? Como que a gente faz isso? Como que a gente glorifica a Deus? Como a gente coloca essa luz que vem do Senhor num lugar estratégico? É interessante, por exemplo, uma cidade, ele diz lá, uma cidade colocada sobre um monte, né? Seus alunos, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, no verso 14. Nossa, está falando de luz, agora está falando da cidade. Gente, uma cidade sobre o monte vai ter alguma sombra nela? Ela pega sol o dia todo, né? Nem se acende a cadeia e põe no lugar errado. Não, você põe no lugar onde a luz vai bater em todo mundo. Assim também brilha a sua luz diante dos homens. Como que faço a minha luz brilhar diante dos homens? Está aqui no verso 16 também. Bom testemunho, e aqui está falando especialmente o quê? Boas obras. As minhas boas obras é que fazem com que a luz de Deus apareça. Eu vou fazer, vou praticar, vou fazer o que é certo, eu vou ajudar as pessoas, eu vou... Não porque eu quero ir para o céu, como algumas religiões fazem, né? Se você não fazer o bem, você não vai para o céu, ou você não reencarna legal.
Você tem que fazer o bem para você poder reencarnar legal ou para você ir para o céu, né? Nós não temos essa visão utilitarista do bem. Nós não temos essa visão de segunda intenção do bem. A gente quer fazer o bem para que Deus apareça, não a gente mesmo. Para que a luz do Senhor brilhe. Aí agora eu tenho duas perguntas para fazer. Primeira pergunta: se eu entendo que as minhas boas obras glorificam a Deus, o meu testemunho, a minha obediência. Primeira pergunta: você como indivíduo, você pratica boas obras? Tem que praticar. Ah, mas eu vou ser comparado com o espírita. Não. A motivação da gente faz toda a diferença. A gente tem que praticar boas obras. É a função do crente praticar boas obras. Mas a gente não pratica boas obras para a gente poder ter o nosso nome engrandecido. Por que você está fazendo esse bem para aqui? Por que você fez isso por mim? Porque Deus quer te abençoar, cara. Ele te ama. Mesmo porque pelo nosso nome nada vai ser agradecido, né? É a palavra de Deus, é o Não, então, é porque tem gente que pode fazer o bem. A gente vê muito isso no mundo político, né? O cara, ele faz o bem não pensando no bem da pessoa, ele pensa no que ele pode ganhar. Aquela discussão, foi Moisés que me falou uma vez que nenhum político se interessa em fazer esgoto, mas em praça gosta de fazer. Né? Esgoto, que é uma coisa muito importante, saneamento, né? Para a saúde da cidade, muitos não querem investir, mas na praça reforma 700 vezes a praça, né? Cada R$1 que você investe em saneamento, você economiza 10 de saúde. Então, entendeu? Só que não aparece, é nesse sentido, né? Que às vezes eu posso querer fazer o bem para ter o meu nome crescido, quando na verdade não, eu vou fazer o bem porque Deus vai se glorificar. Eu penso nisso. Se a gente tivesse um político, não um político que fosse evangélico, mas que ele operasse de forma do evangelho na sua vida pública, é possível que ele não fosse eleito. Às vezes por culpa dos próprios eleitores, porque eles também gostam de ver a praça e não se interessam pelo esgoto. E porque às vezes falta esse interesse. Não, mas ele fez o esgoto, isso é importante para a população. E dele falar: gente, eu fiz isso daqui não para aparecer, mas porque eu quero que vocês estejam bem. Deus quer isso de vocês, né? Então, nesse sentido. Então, a primeira pergunta é: você pessoalmente, não é assim, eu e minha esposa, não, você pratica boas obras? Se você não faz, seu testemunho está sendo comprometido. Deus pode não estar sendo glorificado por causa disso. Segunda pergunta, primeira, ainda dentro desse primeiro, assim, às vezes o vizinho vai lá e te pede um favor. Você procura atender o seu vizinho? Né? Às vezes até alguma coisa você não estava muito afim de fazer, cara. Mas ó, vizinho, pô, já que você está me pedindo, cara, eu vou fazer, hein? Porque você é meu camarada, meu chegado. Eu vou fazer para você. Como é que é, né? Às vezes no trabalho lá, seu colega de trabalho, cara, ó, não era para eu fazer isso, mas ó, porque tu é meu camarada, eu vou fazer com alegria. Será que a gente faz isso? De ver a necessidade de alguém, eu vou ajudar aquela necessidade daquela pessoa. A gente procura fazer isso. Individualmente, pessoal, individualmente. A gente precisa fazer isso. E quanto mais a gente fizer, mais a gente está glorificando a Deus. Eu tenho uma oração, eu e a Cris, a gente ora quase todo dia por isso. A gente pede: Senhor, nós gostaríamos muito que o Senhor nos ajudasse na administração, porque a gente queria dar mais para missões, a gente queria ajudar mais as pessoas. Isso é um desejo que a gente quer demais. Então, assim, o que a gente pode fazer, a gente já está fazendo, mas a gente queria fazer mais. Não é assim, ó, Senhor, manda para eu fazer. Não, não. Faz com o que tu tem. E se eu ver que você está sendo fiel no pouco, eu te ponho sobre o muito, né? Seja fiel no pouco. Faça com o que eu estou te dando. Ninguém é tão pobre que não tenha o que dividir. Não é verdade?
Essa é a primeira pergunta. Você está fazendo boas obras? Tem que fazer, desejo de Deus, para Ele ser glorificado. Agora a segunda pergunta é uma pergunta mais coletiva. Nós como igreja a gente precisa fazer boas obras, coletivamente. Temos que ter projetos para que a cidade veja a igreja servindo a cidade. Temos vários projetos, o Thiago já compartilhou alguns. Gente, se envolve nesses projetos, né? Então essa questão é importante. Individualmente eu estou fazendo boas obras e coletivamente eu estou participando dos esforços da igreja em fazer boas obras. Ou assim, vai ter atividade lá, nós vamos fazer tal coisa. Ah, vai lá, galera, eu não vou poder ir. Nunca pode, né? Seja boa obra para a igreja em si, né? Vamos lá cortar grama, o Fabião tem nos lembrado disso. Vamos lá fazer tal coisa, vamos dar uma ajudada lá na escola, vamos fazer lá vamos ter um tempo lá para a escola. Tem gente que nunca participou das atividades da ação social, do evangelismo da igreja. Está perdendo. Não faça isso. Participe de alguma forma, dê a sua contribuição, dê ideias também. De repente você tem uma ideia, conversa aí com o Thiago. Mas vamos fazer. Deus deseja ser glorificado. Deus deseja que o glorifiquemos. Atos 13:36. Deus deseja que o glorifiquemos com nossa vida, que perseveremos nos seus alvos e cumpramos os propósitos dele para nós. Olha que passagem interessante esse testemunho sobre Davi. Alguém pode ler bem alto? Porque na verdade, no tempo da vida do seu tempo, serviu conforme a vontade de Deus. Meu amigo foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Ele serviu a sua geração. Ele está dizendo o seguinte, que enquanto ele foi vivo, ele serviu. Ele cumpriu o propósito que Deus tinha para essa geração. Interessante porque é o seguinte, eu não tenho muita oportunidade de poder servir para a geração do meu pai. A maioria deles já são homens muito vividos e eles lembram do Charlinho, né? Quando eu era pequeno. Então eu até posso servir ou de repente falar alguma coisa e tal, mas eu ainda sou na cabeça de muitos deles aquele menino, né? Eu sei também que eu não vou poder servir com muita eficiência a geração da Kelly, que ainda está chegando aí. A gente vai poder fazer muita coisa. Mas quando ela chegar na fase adulta, aí a gente já está na aposentadoria ali, né? Já estamos chegando ali na velocidade que eu estou indo, já estou no bico do corvo aí nessa época. Mas para essa geração eu tenho capacidade plena de ser útil. Eu não vou poder falar com muita eloquência depois que eu morrer, embora a gente ainda pode ser útil mesmo depois da nossa morte, né? Como diz o pastor João Marcos, todo mundo tem a sua utilidade, nem que seja para ser mau exemplo, mas tem, né? Mas a gente pode ser um bom exemplo também, né? Das pessoas nos imitarem. Mas eu sei que para essa geração, para esse momento, assim, eu posso ser útil com toda a potência. Aí a pergunta que eu faço para você: está servindo a tua geração, está glorificando a Deus, está sendo útil? E essa é a questão. Você está fazendo as boas obras que Deus quer que você faça nesse tempo que Ele está te dando?
Eu penso muito nisso porque eu não quero nunca chegar lá no futuro e pensar, poxa vida, quando eu era jovem ou quando eu era adulto, poxa, eu queria fazer isso e aquilo, não fiz, deixei passar, agora eu não consigo mais. Eu não quero fazer isso não, cara. Se eu tenho oportunidade, vamos fazer o bem. Enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé, Gálatas 6:10. Façamos o bem a todos. Vamos fazer o bem, vamos fazer o que tem que ser feito. Aproveitar o tempo que a gente tem, porque a gente não tem muito. Importante, né? Deus deseja que o glorifiquemos, que perseveremos nos seus alvos e cumpramos seus objetivos. Você sabe qual é o alvo de Deus para a sua vida? Não, Deus quer que eu glorifique. Não, o alvo específico de Deus. Dentro dessa grande engrenagem que é o mundo, que é a igreja dentro do mundo, lutando contra o mundo, qual é a sua parte nessa engrenagem? Qual é a missão que Deus tem para você? Você tem que saber e tem que cumprir. Qual é o desejo de Deus para você? Tá bom? Então hoje a gente fica por aqui, pessoal. Estamos estudando na vida pessoal com Deus, meu relacionamento com o Pai, qual deve ser? Nós vamos orar. Pense nesses desafios, tá? Coloque o seu nome aí na apostila. Eu pedi para Juscelene anotar os presentes para a gente poder, para eu ter mais ou menos o cálculo de quantas impressões eu tenho que fazer, porque tem faltado, eu sempre tenho impresso e nunca é suficiente. Então a gente estou anotando também para saber quantos alunos a gente tem. Vamos orar e eu passo a palavra para o meu diretor querido. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não quer um relacionamento superficial conosco. Obrigado porque a Tua palavra nos ensina que o Senhor quer ter um relacionamento verdadeiro e íntegro com a gente. Ajuda-nos, Senhor, a não só falar que somos crentes, mas realmente vivermos e termos esse prazer do relacionamento que é com o Senhor. Muito obrigado, Deus. Continua conosco, continua falando na Tua igreja, continua abençoando o Teu povo. E é no nome de Jesus que oramos. Amém.